Eu vou começar com um assunto um pouquinho diferente. A gente conversou sobre isso de manhã. Depois do Best, que foi incrível, muitas pessoas buscaram ter novos resultados. E eu voluntariei a Keren, que está trabalhando horas extra agora, ajudando pessoas a chegar a novos resultados. Uma coisa que chegou muito a atenção meu, porque eu fico ao lado de Keren escutando, porque o acompanhamento que a gente faz para ter 90 é diferenciado. Diferenciado. Quem está fazendo com Keren agora, provavelmente percebeu, é basicamente de manhã até à noite, se a pessoa coopera e manda as comidas, o que ele faz, a Keren está agindo basicamente o dia todo de manhã até à noite, não importa o que a gente faz, a gente pode ver seriado, ou ficar trabalhando, aqui a gente para e dá atenção ao cliente. Isso justifica o lucro que a gente tem. Falei 5 e 3, todo, de repente entra banda de pessoas. Então, mas uma coisa que eu percebi, na rotulagem do nosso shake, está escrito que 2 colheres e meio, ou porção. O que quer dizer 2 colheres e meio? Quer dizer que quando você coloca 2 colheres e meio, você atende valor de refeição. Agora, uma coisa é ter valor de refeição, outra coisa é ter resultado. Não é a mesma coisa. Então, eu posso falar para você que no meu espaço não existe 2 colheres e meio. É numa receita, é 3 colheres. Mas também 3 colheres não é para ter resultado que a maioria da gente busca. Pode ser que era falta de atenção da gente, mas tem que levar dois parâmetros quando a gente trabalha como um cliente ou a gente como distribuidor. Em primeiro lugar, quanto proteína essa pessoa precisa decorrer do dia. A segunda coisa que é ligado para isso é a idade. E a terceira coisa, o resultado que ele quer. É muito simples calcular a quantidade de proteína que a gente precisa, basicamente para ficar no lado positivo, a cada quilo, a gente pode colocar 1,2 a 1,5 gramas de proteína. Então, se alguém a 2, ok? Depende se ele quer resultado de massa muscular. Se alguém pesa 60 quilos, então vai ficar pelo menos, diga. Ok, 2,2. Ok. Quem está treinado e quer resultado de massa muscular é 2 gramas, ok? Que é a maioria das pessoas. Então, se você pesa 60 quilos, é 120 gramas de proteína. Se você começa a construir rotina de 120 gramas de proteína, vocês vão ver que não é fácil, que é um grande desafio. Agora, as pessoas que têm aqui 35 anos em norte, começa o problema de perda de massa muscular. Quer dizer que precisa turbinar as proteínas. Não adianta você vai na academia 5 vezes por semana, treinar pesado e comer no peso de 60 quilos, 80 gramas de proteína. Você não vai ter resultado, ok? Então é jogo de proteína, é jogo de calorias. Eu vou falar para você como é que é o shake da gente em casa, e esse é o shake que eu recomendo para pessoas que querem massa muscular. A gente faz 3 colheres de shake e 3 colheres de W3. Scoop, não é colher. 3 colheres de shake e 3 scoop de W3. O W3, por que não Nutrev e por que não proteína isolada da Herbalife? Vários motivos. Você lembra minha regra para receita do espaço? Tem que ser simples para fazer, esse pode tirar aqui, tem que ser lucrativo, e tem que dar pontos e tem que ser bom para clientes. Aqui focaria mais no bom da cliente, que bate também com pontuação e tudo mais. O Nutrev tem mais calorias do que o W3 e tem muito menos proteínas, ok? 3 colheres de shake dá apenas 12 gramas de proteína. Se você coloca com Nutrev, vai chegar para 25,
gramas de proteína, 23, 25, isso não é suficiente. Se vocês vão calcular a quantidade que você precisa, vocês vão ver que não é suficiente. Se você pega 3 colheres de W3, dá 25 gramas de proteína, mais 3 colheres de shake, dá 35, 37 gramas de proteína. Para quem quer ter massa muscular, precisa começar pelo isso. Em casa, sai W3 para caramba, ok? Pelo menos 1,5, 2 por semana, porque meus 2 filhos e nós estamos tomando isso. E, aliás, além de ser gostoso, é mais proteico, ok? É menos calórico. E claro que tem que ver as calorias de outras horas e pode ser esse shake 2 vezes. Agora, no Trev, ele tem apenas proteína, ele tem mais calorias e o pior de tudo, ele não tem nem pontos e nem lucro, ok? Então, se você duplica isso no seu grupo, você não vai ter pontos, não vai ter lucro, ele vai ter mais calorias e menos proteína. Então, é negócio bom para dois lados, ok? Agora, quem ainda não aplicou isso, eu recomendo muito, muda muito o resultado, e a gente precisa verificar entre nós, consultores, como seus patrocinadores, uso bom de produtos. Não faz só o mínimo que está escrito na rotulagem. Esse é para cliente que quer boa nutrição no espaço, almoço e tudo mais. Também no meu espaço, o shake mais popular é o shake que tem 3 colheres de Nutrev e 4 colheres de shake. E tem 27 gramas de proteína, porque eu recomendo para meus clientes coisas que vai sustentar eles, que vai alimentar eles e tudo mais. Então, mas esse shake que eu recomendo não é para ganhar massa, é shake para trocar almoço. Agora, quando alguém quer perder peso, menos calorias, mais proteína, e essa é a fórmula boa. Então, eu queria colocar esse assunto antes de entrar em assuntos mais interessantes. Agora, claro que futuramente, quando você vai ter um grupo grande e todo mundo vai usar os produtos de acordo e para ter resultado, eles vão ter melhores resultados, então vão ter um melhor desempenho e eles vão ter melhor uso, mais uso de produto, vai ter também mais pontos. Mas tudo tem que ser bom para dois lados. Também tem que entender Fala para eles. Também tem que entender a qualidade do whey protein. É whey zelado. A qualidade da proteína, igual a nossa creatina, que ela está pura. É a mesma coisa no mercado, tem um monte dos tipos de proteína. Só que qual o nível deles? Qual é a qualidade deles? Então, quem que quer resultados mesmo, quando ele vai comprar, tipo, em qualquer loja, whey protein, tem vários preços, tem vários níveis de proteína, tem que entender isso. Então, o W3 é o isolado, ele é muito bom. Ele é muito bom, a qualidade dele. Agora, prova para isso, eu não acatei muito o W3 desde o começo, porque ele é um produto que eu chamo produto ajustado. Quer dizer que produto que no plano de marketing a gente ganha menos dinheiro sobre ele e a gente tira esse produto, geralmente tira produtos ajustados do nosso portfólio, por causa que não é bom para crescimento de negócio. Mas tem produto que a gente não pode discutir com a qualidade dele, e se ele não foi ajustado, ele teria que ser muito mais caro pela qualidade dele e teria problema de competir no mercado. Então, E também mais uma coisa, não será torto. para quem que tem aquele o proteína grande, Triband. o, Triband. ele tem muito mais Eles não calórico. pode crer que quem não tem W3 não tem no outro, porque é 10 vezes mais caro. E eu, se eu faço aqui pergunta, ninguém vai ter. Inclusive a gente não tem ele. Ok? Ele é bem mais caro e ele é bem mais carbo. Ele é para atletas muito profissionais de desempenho alto e não de nossa idade. Ok, gente. Vamos cortar desse assunto diretamente hoje. Primeira coisa, eu queria parabenizar, mas parabenizar mesmo o Gina e Ângelo, isso é ponto para vocês, porque no carnaval, no meio do carnaval, tirar o povo assim, apesar que eu sinto que o carnaval no Brasil já não que era há 10, 15 anos atrás, a seleção já não que era há 10, 15 anos atrás, o carnaval, acho que os brasileiros cansaram um pouquinho, a não ser que as pessoas vivem disso, mas
a cidade está vazia, pessoas estão na praia, pessoas têm atividade, e vocês colocaram esse dia 37 computadores, é nada mal para Carnaval. Então, parabéns para todo mundo que colocou isso como prioridade. Eu sei que muitos de vocês abrem espaço hoje, fazem eventos hoje, então eu fico muito feliz em ver que o povo realmente está com garra para crescer, que a gente não teve isso há 2 anos atrás. Então, eu tenho certeza, eu sei que as pessoas que fazem uma milha extra, que as pessoas que fazem quando outros não estão fazendo, as pessoas que crescem. Eu lembro que quando eu era moleque, meu patrocinador, que era meu treinador, falou para nós assim, antes de luta, antes que a gente treinou: se eles acordam 7 da manhã, a gente vai acordar 6 da manhã. Se eles acordam 6 da manhã, a gente vai acordar 5 horas da manhã, porque as pessoas que querem ter sucesso têm que fazer esforço extraordinário que pessoas que não têm sucesso não faz. Então, a força extraordinária é nesse. Eu olho no Instagram hoje, no Story, eu vejo que Renato e Grazina ontem estavam em coquetel de negócio, estão visitando o espaço. Então, basicamente, para mim, esse é sinal de onde tem crescimento, porque o crescimento é resultado de ações depois de um tempo e não é resultado imediato. Então, esse grupo e bastante pessoas desse grupo já estão fazendo. E a gente está tentando toda semana, ou cada mês, uma vez ou duas, trazer as pessoas que já estão como resultado desse esforço. E graças a Noam, que tem contato com eles, a gente conseguiu um casal que eu acho que todo o Brasil está na fila de saber o que eles estão fazendo. Pelo lógica, são próximos presidentes e pode ser que são o primeiro para abrir a portão de presidente para essa onda que vai vir. No onda passada foi meu patrocinadores, que eles qualificaram um mês, e no mesmo 4 meses depois, mais 18 brasileiros qualificaram. Depois de uns 5 anos, que o último que qualificou foi Rodrigo Ottoni e Paulo Carneiro, para pessoas da antiguidade, sabe? Depois de 5 anos que ninguém qualificou nada. Então, quando alguém abre a porta, todos outros podem entrar. Então, esse casal com certeza está um dos candidatos para abrir a porta. Eu estou ansioso para saber. Eu conheço o patrocinador deles, a gente já teve ele aqui, o Daniel Henrique, que é fabuloso. Toda vez que a gente escuta ele, a gente fica impressionado. Então, a gente quer ver agora as pessoas do campo que mais crescem, e hoje, no dia de carnaval, eles dedicaram. Então, eu estou totalmente agradecido. Então, sem mais, Gina e Ângelo, o palco é seu. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Realmente, presidente, temos que dar parabéns para todas as pessoas que tiraram esse tempinho, né, essa horinha para estar aqui. Então, isso já mostra que vocês já estão com a mente bem alinhadinha para o sucesso, né? Como a gente aprendeu, que anotei bastante coisa, presidente, aqui. Na verdade, eu sempre falo, né? Eu falo que a Herbalife, essa é a magia, né? A gente vem aqui, se prepara para vir contribuir com o que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente aprende, né? Então, já anotei bastante coisa, bastante dicas aqui, né? Desse presidente querido, né? Vocês são uma inspiração para todos nós aqui no Brasil. E obrigada pelos parabéns, né? Mas vamos lá, nós estamos falando daqui de Aracaju, Sergipe, é o menor estado da federação, né? Já deixando vocês cientes, é um estado bem pequenininho, o nosso estado. Nós temos 16 anos de negócio, nós conhecemos o modelo de negócio, eu conheci através da minha irmã, e minha irmã conheceu pela internet, né, através lá da organização do presidente Daniel Henriques. Então, só me apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho quem somos nós. Nós temos 16 anos de negócio, ficamos qualificamos Get em 1 ano e 11 meses, ficamos 13 anos como Get, né? E a gente sempre entende que nesse negócio é isso, né? A gente passa um período do nosso negócio naquele PIN que a gente chama que é o PIN escola.
E, pessoal, antes da Herbalife, eu vendia roupa, comecei vendendo roupa na faculdade e passei 7 anos e meio, né, vendendo roupa na sacola. E uma das minhas maiores insatisfações era a perspectiva de futuro. E foi aí onde eu comecei a estudar para concurso, para buscar uma estabilidade financeira. Mas quando a minha irmã chegou, né, lá em casa, falando sobre o negócio da Herbalife, me perguntando se eu conhecia, eu falei que eu nunca tinha ouvido falar na Herbalife, mas uma coisa ela falou que me chamou a atenção. Ela me perguntou o que era royalties, e ali, na verdade, me chamou muita atenção, porque eu formei administração de empresa, já entendia basicamente um pouco sobre marketing de rede, né, e entendia sobre royalties um pouquinho, deu para entender que não era qualquer empresa, essa empresa chamada Herbalife, e foi aí onde eu comecei a usar os produtos, porque eu nunca tinha ouvido falar na empresa, nunca tinha usado os produtos, eu comecei a usar os produtos, eu ganhei 14 quilos, né, com a nutrição, e aí foi onde eu conheci mais sobre os benefícios do produto. Tudo começa com os produtos, apesar que eu entrei para ganhar dinheiro e pelo negócio. E a partir daí veio o Ângelo, foi uma Sim, na época éramos namorados, eu servidor público do Estado de Sergipe, na época eu estava trabalhando no Tribunal de Contas aqui do Estado, de uma família política tradicional, são mais de 50 anos, hoje meu irmão é deputado aqui na região, e assim nós fomos conhecendo o negócio, porque eu entrei pelo produto também, na época eu também nunca tinha ouvido falar dessa empresa, e a Gina me apresentou para poder eu começar a fazer uma mudança de hábito. E aí, em 90 dias, eliminei 12 quilos. Isso, eu era muito tímido. Dentro do Tribunal de Contas, a gente só tem que executar o serviço, então era analista lá de perícias. Então, acabava que eu ficava usando meus produtos para mim na frente dos meus colegas de setor. Então, isso começou a gerar curiosidade. É uma dica que eu dou, você que tem pessoas que trabalham no tradicional e eles não podem estar fazendo negócio ali naquele momento, até porque tem que respeitar as regras da empresa. A melhor coisa é use o seu produto na frente das pessoas. Tome seus produtos de uma forma tranquila. Prepare, pega água, prepare e comece a fazer o uso dia a dia. Você vai perceber que seus colegas vão começar a perguntar o que é. Eu não queria responder nada ali, até porque eu também não entendia muito na época, mas eu falava com eles, ó, deixa eu trazer a Gina ou marcar um horário para que ela possa te explicar melhor quando a gente sai daqui do tribunal. E aí ela fazia todo esse acompanhamento, fazia as vendas, e isso eu passei 5 anos fazendo uso do produto e acompanhando Gina nos STS, nos finais de semana de liderança. Então, eu queria conhecer mais sobre os fatos da empresa, mas até então eu só era um consumidor. Depois de 5 anos, a gente decidiu fazer a transição de carreira. A Gina já estava bem à frente do negócio, já estava fazendo um trabalho muito forte lá no interior, aqui de Sergipe, numa cidade tão pequena de 18 mil habitantes, que é Ribeirópolis, nossa cidade natal. Hoje moramos na capital. Porém, a gente começou nosso primeiro espaço Vida Saudável com a Gina lá em Ribeirópolis. E lá tudo começou, e ela, como ela bem falou, em 1 ano e 11 meses, ela qualificou o Guedes, e daí então a gente tomou a decisão de começar a tomar esse rumo do negócio mais seriamente, né, Gina? Exatamente, pessoal. E incrível que quando a gente abriu o nosso espaço de vida saudável, a gente abriu o nosso espaço de vida saudável com o objetivo de ser um escritório, um espaço escola também. E a partir daí nós temos uma rede com 34 espaços de vida saudável. A gente entende que quem tem a informação sempre sai na frente. Então, mais uma vez, parabéns, né? Eu falei para o Noan que a gente não ia trazer slide para vocês, a gente ia passar de fato os pontos que fizeram diferença para nós, que eu acredito que é o mais importante para vocês aqui, né, é saber o que fez a gente qualificar a Get tão rápido, que foi, digamos assim, rápido entre aspas, 1 ano e 11 meses, e eu acredito que faça total diferença para vocês, o que fez a gente ficar 13 anos no negócio e acumular 500 pessoas na nossa rede, e em um ano, só para vocês terem uma noção, 2025, nós aumentamos a nossa rede de distribuição. Nós, só em um ano, pessoal, só para vocês terem uma noção, o que a gente vai ensinar aqui para vocês, a gente colocou 770 pessoas, e dessas 770 pessoas, 701 passam pedido. Então, são ativadas, né, e estão ganhando dinheiro. Isso é o que importa, porque quando a gente entra para esse negócio, a gente entende que aqui a gente só faz duas coisas, e eu já gostaria que todo mundo tomasse nota, né? Por mais que vocês acreditem que já saibam, mas assim,
talvez esses números, nossos números, sirva de referência para vocês, né? Então, a gente entende que dentro desse negócio a gente só faz duas coisas. A gente traz as pessoas, a gente vende produto, traz as pessoas para o negócio e conectamos elas no sistema, que vai desenvolvendo as pessoas, né? Então, vou passar somente alguns números também aqui para vocês, para depois eu passar para vocês os pontos principais que fizeram diferença para nós. Tá? Não que nós sejamos os donos da verdade, querendo deixar bem claro para vocês aqui que foi o que fez a diferença para nós. Mas é importante que vocês tomem notas, mas antes de vocês fazer qualquer ajuste no negócio de vocês, que vocês consultem os mentores de vocês, a pessoa mais experiente que está acompanhando vocês, que sabe realmente o histórico de vocês, e pode ter certeza que os presidentes, né, os tabuladores, os patrocinadores da gente, eles sempre querem o melhor para nós. Então, durante 13 anos, né, nós estávamos ganhando bônus, negócio de get, um negócio sólido, estabilizado, mas estava batendo aquela insatisfação dentro de nós. A gente queria transmitir para as pessoas que a gente entrou para chegar à equipe de presidente. E a gente já estava 13 anos ali no mesmo lugar. Isso, pessoal, acaba trazendo para as pessoas uma coisa que não é verdade, que é difícil chegar à equipe de presidente. Não quero dizer para ninguém aqui que é fácil, mas também quero dizer para vocês que não é difícil. Quando a gente ajusta a nossa mentalidade, quando a gente tem um plano de trabalho, quando a gente tem uma esteira, né, um flow alinhado, sabendo o passo a passo do que fazer, isso vai dando clareza do que a gente está fazendo e por que fazemos aquilo e para quê. Então, muitas das vezes, a gente fica bastante tempo no lugar porque a gente não sabe o que fazer. Então, para nós, naquele momento, a gente estava dentro do espaço de vida saudável, fazendo o trabalho que todo mundo já sabe, né, que nós fazemos o mesmo negócio, mas a gente estava naquela época, 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente estava com 34 supervisores, 2023, fevereiro de 2024, a gente já aumentou, nós somos para 53, e fevereiro de 2025, nós somos para 64, e agora, né, fevereiro de 2026, nós temos 156 supervisores. Então, talvez esses números sejam referência, né, para vocês. E vamos lá, para o que interessa, para o que fez a diferença para nós. Primeira coisa que eu queria que todo mundo tomasse nota foi o quê? Nós adotamos o kit físico. Então, assim, o Ângelo, ele teve essa estratégia, essa ideia de trazer a nós, né, a ideia do kit físico, porque todos os presidentes aqui, né, todas as equipes de milionários, tabuladores, talvez que tenha mais tempo, lembra de lá de trás, quando nós entramos, o kit era também um produto. E por um tempo, a gente deixou de fazer pedido de kit físico. A gente começou a adotar muito o kit, o quê? Online. Mas nós temos uma teoria aqui para nós no Nordeste que quem compra quer levar. Então, a pessoa que ela compra uma caixa, né, que ela compra aquele kit, ela já entende que ela está levando com ela algo. E aquilo ali, pessoal, vai trazendo para a pessoa mais confiança, mais segurança. Então, foi uma das coisas que fez muita Porque diferença. quando a gente passa a estudar nosso negócio e entender o que foi que nós fizemos, que em 1 ano e 11 meses nós qualificamos Get naquela época, a gente pensou o quê? Na época a gente tinha que comprar aqueles kits cadastros, as caixas grandes, a gente comprava de 10. Então foi uma das coisas que a gente intencionou lá, colocou intenção para que as pessoas passassem a entrar e dar velocidade, porque existe o plano de distribuidor até supervisor e depois do supervisor para se tornar um supervisor ativo. Então a gente teria que voltar a fazer as bases. E aí a gente pensou o quê? Vamos colocar de volta a estratégia dos kits, porque o online é importante, mas para quem não mora no nosso estado, para quem mora em outra região, o online é importante. Mas quem é do estado de Sergipe, o importante é que eu. Oi? Ah. O importante é que no estado de Sergipe eu tenha para apresentar de imediato a ferramenta dele. Acho que tem algum microfone aberto. Agora foi. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer a aquisição. Eu disse, Gila, vamos fazer o quê?
vamos falar com todos, primeiras linhas, com o kit na mão para apresentar para eles. Porque às vezes as pessoas já tinham perdido até o hábito de ver a caixa. E aí a gente adotou 10 kits, de imediato fomos a todas as primeiras linhas. A cada primeira linha a gente mostrou que existe um outro lado, né, que a gente sempre apresenta, que são os seus dois direitos. Quando você tem aquele cartãozinho, você tem a opção de dar para a pessoa dois direitos, né, Gina? Exatamente. Adquirir o produto direto de fábrica com desconto e criar uma rede de distribuição a partir do seu ID. Então, a pessoa não estava visualizando o outro ganho. Ele estava 100% concentrado em só ganhar com a venda. Aí as habilidades de venda aflorou muito. Venda disso, venda daquilo, faz isso, faz aquilo dentro do espaço, tal, tal. E para criar rede de distribuição? Porque eu só tenho 24 horas. Quando eu coloco 5 distribuidores no mês, eu multiplico minhas 24 horas vezes 5. E aí, pessoal, uma das coisas que fez total diferença foi essa estratégia do kit físico e adotamos eu e Ângelo, nós entendemos o seguinte, a gente precisa trazer novos distribuidores. Por quê? Porque o negócio que a gente tem de Get, as pessoas que estão ali, elas estão fazendo o trabalho delas, mas e nós precisamos fazer o nosso. Então, o que acontece? A gente decidiu fazer novas primeiras linhas e nós adotamos essa estratégia de trazer novas pessoas, trazendo o quê? 5 novos distribuidores por mês. Então, primeira coisa que eu queria que vocês tomassem nota que fez diferença para nós foi a ideia do kit físico. Segunda coisa, a gente ter clareza do que nós temos de negócio e entender que a gente tinha aquela quantidade de distribuidor e a gente precisava fazer novas primeiras linhas. Então, nós adotamos para nós e para o nosso time aqui uma cultura de ter 5 novos distribuidores por mês. E esses 5 distribuidores, a gente ensinar eles, e eu queria que todo mundo já, se puder tomar nota também, a gente ensinar para eles 5 habilidades. As 5 habilidades para que ele fique independente de nós. Porque muitas das vezes a gente trazia as pessoas e as pessoas ficavam concentrados na nossa mão. Primeira coisa, eles não sabiam apresentar o negócio. Então, a gente simplificou, como o Ângelo muito bem falou. A gente apresenta o negócio de forma muito simples. A gente tem a caixa na mão, a gente, quando eu marco a pessoa, né? Se é um cliente do espaço, eu marco fora do espaço. E naquele momento a apresentação ela tem que ser muito simples. Porque se eu ensino que é simples para apresentar, aquela pessoa ela segue fazendo. Se eu digo para ela, se a pessoa precisa que eu vá fazer uma apresentação para ele trazer alguém, fica mais difícil da gente aumentar. Então, com a caixa na mão, do kit físico, através do cartão, como o Ângelo muito bem falou, a nossa apresentação ela é muito simples. Até mesmo porque a apresentação de negócio, que nós chamamos de HOM, ela só tem um intuito, é vender aquele kit. Então, seja individual ou numa sala com mais pessoas, o único objetivo é esse, é vender aquele kit. E aí a gente ensinou as pessoas de forma muito simples a apresentar e depois que elas entenderam, elas começaram a fazer a mesma coisa. Nós vamos trazendo novas pessoas, vai aumentando a nossa base de primeiras linhas. Hoje nós temos uma rede com 134 primeiras linhas, né? Dessas 134, hoje nós temos 20 supervisores. Então, isso traz para a gente uma base, uma lateralidade, onde a gente tem matéria-prima para a gente ir trabalhando e a gente trazendo os nossos 5 distribuidores, é uma forma da gente liderar pelo nosso exemplo. Porque não tem como a gente ensinar uma teoria só sem mostrar na prática. Na prática. Existe uma pequena resistência, é normal. Você que vai começar uma atividade nova, é normal que as pessoas que já estão habituadas a fazer aquela rotina na mente dela, e você quer que ela coloque de novo uma rotina para recrutamento, ela vai entender o seguinte, tá, você está falando, mas eu não estou vendo. Aí o que acontece? Eu e Gina focou 90 dias, executando, falando e mostrando, semana a semana, colocando para eles novos distribuidores, novas primeiras linhas. Daí a pouco, as primeiras linhas estavam se tornando novos supervisores, sendo reconhecidos no STS. Isso gera o desejo. Porque eu não estou mais falando, eu agora já estou mostrando, fazendo. Isso começou em 2022.
a energia do primeiro ano, 2022, tem que ser muito forte da gente. Foi por isso que em 2022 saímos de GET e fomos a 2.500 royalties. Em 2023, nós fomos de 2.500 royalties, solidificou, abriu novas linhas, então abriu novas equipes mundiais, novas equipes mundial 1%. Em 2024, chegamos à equipe de milionários, porque tudo acumula. E um ano após chegar à equipe milionária, 7.500 royalties. Então saímos de 1.000 royalties para 7.500 royalties em 3 anos. Por conta da atitude de estar fazendo todos os meses 5 distribuidores de primeira linha. E aí, pessoal, alguém perguntou: vocês colocam o convite do STS? Nossa prioridade aqui é o sistema. Nós temos que sempre trazer as pessoas para o entendimento dela. Ela entra e ela já tem que ir para o STS ou para o próximo evento que está ali. Mas o STS ele é prioridade. A pessoa que ela se cadastra e ela não vai para o STS, ela não está no sistema para ela se desenvolver. Essa pessoa ela tem uma chance muito grande dela não continuar nesse negócio, dela ficar pelo meio do caminho. Então, aqui é prioridade para a gente. Quando a gente traz a pessoa, a gente já ensina e fala do sistema. Porque quem desenvolve as pessoas não somos nós. Quem desenvolve as pessoas é um sistema, porque nós que somos daqui do Nordeste, se a gente não colocasse com prioridade o sistema, os nossos presidentes não são daqui, as pessoas que nos desenvolvem não são daqui, então a gente teria que estar conectado no sistema para a gente se desenvolver. Então, antes de eu falar sobre a nossa agenda, deixa eu explicar para vocês sobre o terceiro ponto, que são as 5 habilidades que a gente entendeu que as pessoas precisam saber. Então, nós adotamos o kit físico, entendemos que temos que ter 5 novos distribuidores, e esses 5 novos distribuidores, eles precisam ter, ter as habilidades que nós vamos deixando eles independentes. Primeira habilidade é ele saber cadastrar. Porque como é que a pessoa ela vai falar com outra pessoa que tem um negócio bom, que ela pode ganhar também dinheiro a partir de uma rede de distribuição, não só das vendas, que ela usufruir do segundo direito, se o primeiro é nas vendas, o segundo direito é ter uma rede de distribuição. Se ela nem sabe cadastrar. Se toda vez que ela for cadastrar alguém, ela liga para o patrocinador, ou ela liga para alguém. Então, aqui a gente tem uma teoria, né, uma cultura, na verdade, não é uma teoria. Nós adotamos uma cultura no nosso grupo dele desenvolver as 5 habilidades. E a primeira habilidade é ela saber cadastrar. Então, primeira habilidade é ela saber cadastrar. Segunda habilidade é ela saber fazer pedido, porque se ela sabe fazer cadastro, daqui a pouco ela vai entrar na página para fazer pedido, então ela não tem que ligar para o patrocinador. Então, a cultura nossa aqui é quem aprende não depende. Nós adotamos isso para o nosso grupo. Quem aprende não depende. Então, primeiro aprende a cadastrar, depois fazer pedido, depois ela precisa entender os benefícios dos produtos, para que é que serve, porque como é que ela vai ensinar para as pessoas, até mesmo para ela usar, até mesmo quais são os produtos que mais vende, se ela nem sabe os benefícios dos produtos. Então, é uma habilidade que o novo também já tem que saber, para ficar independente de nós. Terceira habilidade, quarta habilidade, ele precisa entender sobre o plano de negócio. Ele se cadastrou agora, qual é o próximo passo dele? Ele tem que ir para 35%, 42%, 50%. Isso em quanto tempo? Só para vocês terem uma noção, dezembro, nós qualificamos 15 supervisores até o terceiro nível e 19 até no total. Mas essas pessoas estavam faltando 500 pontos, 300 pontos, 200 pontos para qualificar supervisor. Por quê? Porque depois da supervisão 2K, nós entendemos que as pessoas, como a gente tem muita gente, então sai volumes altos das pessoas porque elas estão construindo. Então a gente entendeu que 2.500 pontos não constrói negócio, é somente 2.500 pontos para ela estar vendendo e ganhando no mínimo 5, 6 mil reais. Então, se ela quer construir negócio, ela precisa aumentar a base de quê? De venda e de distribuidores. Então, ela precisa entender sobre o plano de negócio. Como é que ela vai falar para as pessoas se ela não sabe? E a quinta habilidade é que ela precisa entender sobre financeiro. Se nós temos um distribuidor que até supervisor ou supervisor, que ele sabe essas 5 coisas,
deixa ele totalmente independente. Aonde ele for, ele vai fazer esse negócio. E no final, ele está conectado no sistema. Ele agora vai aprender como se desenvolve, como constrói um negócio, como é que funciona a construção de royalties. Aqui eu perguntei a Noan, se eu não me falha a memória, aqui todo mundo é supervisor em nível acima. Então, todas as pessoas aqui já têm que entender que quem é supervisor, que ainda não tem novas pessoas, é importante entender que a construção de royalties ela vem a partir de novos supervisores, de novas pessoas entrando, de novos distribuidores chegando. E como é que é feito isso? A gente vende, acompanha e recrutamos, ou seja, convertemos aquelas pessoas de cliente a distribuidor. Então, tem um flow, tem uma esteira. Então, eu vendo, acompanho, recruto, conecto no sistema e ele vai entendendo a importância de qualificar para as promoções. Então, tudo está amarrado um ao outro. E o melhor é que essa linguagem que vocês estão ouvindo da gente hoje, todos os nossos supervisores e acima já estão falando a mesma língua. Então é a mesma coisa que quem nasce nos Estados Unidos, acaba que fala o inglês mais fácil do que quem vai morar lá pela primeira vez. Então já estão habituando, porque como entrou muita gente nova, então eles já sabem que tem essa esteira, esse próximo passo. Então se vocês começam agora, em fevereiro, a ter o hábito de fazer isso, quando vocês chegarem até o final do ano, vocês vão estar com um time novo, lógico que o antigo também vai estar acompanhando, todo o entendimento. Então, vamos lá, só para vocês continuarem na linha de raciocínio, né, dos pontos que eu falei para vocês importantes, kit físico, a meta clara de 5 novos, as habilidades que a gente ensina para o novo, e a outra coisa, pessoal, que a gente entendeu é que as pessoas precisam entender como qualificar para as promoções. Então, Ângelo, ele é muito bom no acompanhamento dos números, eu também acompanho, mas nós, como desenvolvemos o negócio em casal, a gente foi identificando, nosso mentor e nosso presidente Daniel Henriques, ele fala muito do mapeamento de competência. Ele fala da gente conhecer as habilidades um do outro, não que um espera para o outro fazer. Não, a gente entendeu que o Ângelo é bom em uma coisa e eu sou boa em outra, então o Ângelo é muito bom no acompanhamento de quê? Das promoções, os números. Eu sou uma pessoa melhor de estar ali desenvolvendo a pessoa com relação ao relacionamento. Então, o Ângelo faz o seguinte: ele já imprime as promoções. Por exemplo, esse mês agora está claro para nós a importância de fazer 5.000 pontos para quem vai para a extravaganza, participar do jantar de gala, das outras, Tratamento VIP, tratamento VIP. VIP Premium, né, que é hospedar no Hotel dos Presidentes. Então, para nós isso é muito claro. Ângelo imprime as promoções e nós sentamos com as pessoas para que elas usufruem do que a Herbalife proporciona. Nós qualificamos 7.500 royalties, qualificamos uma primeira linha equipe de milionários, qualificamos uma primeira linha Get e qualificamos no ano de 2024, de 25, 3 primeiras linhas equipe mundial 1%. Então, isso também foi porque nós aprendemos que, primeira coisa, nós precisamos se qualificar para todas as promoções. Nós, por um tempo, a gente parou de qualificar para as promoções. Então, pessoal, eu só recapitulando para a gente, assim... Dá tempo de fazer perguntas, né? E fechar esse ciclo do treinamento é que as pessoas, quando elas chegam, muitas das vezes elas chegam sem motivo aqui dentro da Herbalife. Elas não sabem por que elas entraram. Talvez uns entram com motivo claro, outros não. Então, para eu e Ângelo, as promoções é um bom motivo. É um bom motivo a gente focar. Então, todo mês, a gente tem claro que a gente precisa fazer o básico para ganhar uma viagem de incentivo. A gente tem claro, quando a Herbalife lança promoção, a gente já sabe que é para aquela direção que nós temos que seguir. E a gente vai mantendo sempre o jogo junto com o time. Mês passado, 8 novos distribuidores. Esse mês já são 4 novos distribuidores. De primeira linha. Tudo nosso. A gente está falando o quê? É o primeiro eu. Eu preciso fazer. Eu não posso estar dizendo para os outros fazer nada. Eu tenho que fazer.
E eu tenho que mostrar as possibilidades que o mercado está aí aberto. Tantas pessoas precisando. Uma das coisas que a gente mais vê é pessoas querendo complementar a renda. Aqui as pessoas hoje estão necessitando de uma segunda renda, sem deixar de fazer o que fazem, no horário disponível dele, ou os finais de semana, ou à noite, com bebidas funcionais. Um hype drink, ele agrega um valor muito grande hoje no mercado, já tem uma marca muito sólida. E se o cara pegar para fazer o hype apenas só esse jogo de produto, ele vai estar fazendo uma renda a mais, não requer estrutura de aluguel, de água, de gente pode fazer a partir de casa. E tudo isso você sabe que é uma bebida funcional que está funcionando muito bem no Brasil todo. E, pessoal, o que que acontece? O Noam pediu para que a gente falasse, de fato, o que nós estamos fazendo. A gente está abrindo o nosso coração para o coração de vocês. A gente está falando com vocês como a gente fala literalmente para o nosso grupo. Então, nós adotamos muito essa ideia da renda extra também. Então, assim, a gente vai perguntando para as pessoas quem você conhece que gostaria de ganhar uma segunda renda, como o Ângelo muito bem falou aqui, né? E alguém respondendo a pergunta do chat aí, que alguém perguntou como é que é a agenda de vocês? Como é que é a agenda do Foco Semanal? Como é que é a agenda de vocês da capacitação, de SDS? Então, vamos lá. Nós estamos focados no próximo nível da Herbalife. Nós passamos 13 anos do nosso negócio dizendo que a gente queria ir para o próximo nível, mas a gente não estava desejando ir para o próximo nível. E eu quero deixar claro aqui para vocês que quando a gente está focado no próximo nível, a nossa rotina é diferente. Os presidentes aqui sabem que uma rotina para chegar a presidente ela é totalmente diferente. O foco ele é diferente. O foco todo é voltado para quê? Para royalties. Toda venda é com foco de quê? De transformar esse cliente num distribuidor e esse distribuidor em um supervisor e esse supervisor uma equipe mundial, 1%, get e milionário e ele vai seguindo com a gente, né? Essa estrada. Então vamos lá. Como que é feita a nossa agenda? Nossa agenda semanal. Primeira coisa, a gente deita e acorda já sabendo o que vai fazer no outro dia. Então, a nossa agenda semanal, ela vai sendo ela é desenhada. Lógico que às vezes precisa recalcular a rota, como a gente fala. O Ângelo até brinca, ele diz que às vezes a gente deita com uma agenda e quando no outro dia eu acordo e já mudei aquele roteiro do dia. Então, assim, hoje o nosso foco é 100% royalties. A nossa capacitação, nós ajustamos, ela era à tarde, porque a gente entendeu que depois dos espaços, hoje, com o modelo mais gourmetizado, com essa ideia do horário estendido, a gente notou que as pessoas, na nossa capacitação à tarde, elas não estavam indo mais, então a gente ajustou essa ideia da capacitação da gente ser à noite, porque a gente ajustou também a esteira para renda extra, então a gente faz a nossa capacitação toda segunda-feira à noite. Quando o Noam me convidou a gente para vir falar assim, na segunda, eu já fui falando para ele que eu não podia, porque a nossa capacitação à noite, mas depois eu lembrei que digamos, quando ele falou que era às 17 horas, aí eu falei, então dá. E aí, como hoje também é carnaval, né, hoje, a gente não fez a nossa capacitação hoje aqui. Né? Mas, enfim, voltando para a nossa agenda semanal. Então, a gente tem a nossa capacitação às 20 horas, toda segunda-feira, das 20 às 21h30, 1h30. Né? A nossa apresentação é feita ali mesmo. Nós não temos grupo de foco. Por quê? Porque nós entendemos que cada pessoa ela é um plano individual. Então, nós resolvemos fazer uma capacitação, onde a gente capacita todo mundo ali, mas a gente sabe quem quer crescer. E quem quer crescer, a gente dedica o nosso 80%. Então, do nosso tempo hoje, é 80% para quem quer crescer e 20% para aquelas pessoas que estão assim, não, eu quero ir no meu tempo, eu quero ir devagar. Entendeu, Gina? Eu não quero ir assim e tal. Não, a essas pessoas a gente respeita o tempo delas. E aquela pessoa que diz, Gina, eu quero chegar a supervisor, eu chego a supervisor, como é que eu faço para eu ganhar viagem? Eu agora quero ir para a equipe mundial, eu quero ir para a GET. Então, essas pessoas, nós trabalhamos com ela focados no que ela quer. Então, nós trabalhamos individual com essas pessoas. Agora, toda semana, nós temos um encontro com elas, não juntas,
e sim individual, porque às vezes o objetivo, eu vou falar para a Adriana e para a Dani, que estão aqui na minha frente. Então, às vezes o objetivo da Dani é um, às vezes o objetivo da Adriana é outro. Então, eu não tenho como colocar todas vocês numa sala, entendeu? Agora, na reunião, na capacitação da gente, pessoal, lembrando, isso é o que está dando certo para nós, tá? Não muda nada sem vocês conversarem com o mentor de vocês. Tu faz o grupo de foco, tá dando certo? Não mexe no que está dando certo. A gente aprendeu aqui, a nossa cultura aqui, que fez com que a gente crescesse muito ano após ano, graças a Deus, foi que a gente entendeu o seguinte: time que está ganhando não se mexe ou mexe pouco. Time que está ganhando não se mexe ou mexe pouco. Vocês têm líderes incríveis. Os presidentes de vocês estão aqui em carnaval, querendo que vocês avancem. Vocês imaginem, eles já são presidentes. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu até brinco, Ângela, eu falo, a única pessoa que pode dizer o que a gente tem que fazer, e eles têm a opção de fazer ou não fazer os seus 5 novos, os seus 10 novos, suas primeiras, é presidente. Porque presidente já chegou, ele já se formou, mas o plano de carreira ela é tão incrível que quem chega a presidente quer ir para 15K, 20K, quer ser chairman. Então, assim, talvez uns tenham esse objetivo, mas a gente sabe que é uma escolha deles. Eles se doam muito para a gente como presidentes, com a experiência que tem. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Respondendo a questão da nossa agenda, é muito fora do espaço, a gente fica dentro do espaço um período e um período fora, a gente separa, porque dentro do espaço, muitas das vezes, a gente não tem como ali construir royalties se a gente também não estiver no campo. Os presidentes sabem que uma rotina de quem está focado no próximo nível, ela é mais intensa. Não pode ser somente a rotina do espaço. Temos que separar. Eu me dedico tanto tempo a um espaço e tantas horas eu me dedico à construção de royalties. Né? Então, a gente vai visitar os espaços, então as pessoas também adotaram as capacitações dentro dos espaços dela. Hoje nós temos 3 primeiras linhas que adotaram a ideia da capacitação nos espaços, transformar os espaços dela em espaço escola. Uma que fechou agora a equipe mundial, novinha, qualificou a equipe mundial agora em dezembro. E ela já dentro do espaço já está formando o time dela. 3 pessoas, 2 pessoas, 5 pessoas, mas ela está desenvolvendo as habilidades de liderança. E então a gente vai fazendo esses pré-eventos, que a gente fala que é os ecossistemas, que vai alimentando o quê? O STS. Então, nós fazemos muito pré-eventos dentro dos nossos espaços, que são as capacitações. Por exemplo, nosso STS é domingo, agora. Então, terminou o evento, domingo a gente faz o pós-evento, que vai ter a capacitação na segunda-feira, e isso, pessoal, é uma engrenagem, entendeu? É uma engrenagem que é como uma roda que vai girando e vai tendo sempre um próximo passo. Para encerrar, a gente quer deixar aqui para vocês, né, 4 coisas que talvez resume tudo que nós falamos. Pessoal, vocês perceberam que tudo meu é nos dedos? Por quê? Porque eu só consigo memorizar e entender qual é o meu próximo passo se eu for contando aqui. Então, como eu falei para vocês, nós estamos abrindo nosso coração para o coração de vocês. Então, foi a forma que a gente encontrou de transmitir para o nosso time, eles entenderem, né, 5 habilidades, a gente entender os pontos. Então, talvez faça sentido para alguns, assim como eu, que é visual. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, para fechar, e vocês entenderem mais o que nós estamos fazendo, é ter uma meta clara. Primeira coisa é ter uma meta clara. O que é que eu quero para 2026? Qual nível que eu quero chegar? Né? Então, primeira coisa é isso. Primeiro é uma meta clara. Eu quero chegar em tal nível. Então, eu preciso ter uma meta de trazer novas pessoas por mês. Para nós, 5 distribuidores, 1 por semana, foi uma meta boa. 1 a 2 por semana foi uma meta boa. Então, a gente aculturou o nosso pessoal e nós também a fazer. Então, entra uma média hoje de 50, 70 pessoas por mês. Até o terceiro nível, todo mês. Todo mês. Então, com essa cultura, então, primeira coisa, uma meta clara,
né, de trazer 5 novos, depois a decisão de ir para o próximo nível. Então, uma decisão aqui hoje, possa que alguém tome essa decisão. Numa segunda-feira de carnaval, possa que um dia a gente se encontre em algum evento da Herbalife, num final de semana de liderança, numa extravaganza, e um de vocês aqui nos procure e vai ser o maior orgulho que a gente vai ter, e os presidentes de vocês também. Olha, Ginianjo, naquele dia, daquele treinamento, nós tomamos uma decisão e hoje nós estamos aqui para dizer que nós qualificamos Guedes, milionário, o presidente, ou enfim. Então, é uma decisão que a gente toma. As coisas não acontecem se a gente não trabalhar planejado, né, com intenção. Então, a gente fala muito que nosso trabalho é intencional. Eu vendo com intenção de acompanhar e trazer aquela pessoa para ser distribuidor, converter ele a distribuidor. Então, vamos lá. Primeira coisa é uma meta clara de 5 novos. Se vocês puderem adotar esses 5 novos, eu acho que vai fazer total diferença, porque foi assim que a gente colocou fomos para mais de 1.200 distribuidores, para vocês terem uma noção. Levamos 5 anos para ter 500. Bastou um ano para a gente dobrar, né? 15 para ter 500. 15 anos para ter 500 distribuidores. Bastou um ano para a gente ter mais de 700. Aqui alguém pode fazer isso. E o terceiro, a decisão de ir para o próximo nível. Terceiro passo é o que temos, o que vocês têm. Digamos, eu quero ir para o próximo nível. Mas o que é que eu tenho? Quantos supervisores eu tenho? Eu não tenho nenhum supervisor ainda. Mas eu quero ser GET ainda esse ano. Eu quero ser GET até extravaganza. Para alguns aqui é uma meta, clara. Aconteceu com a primeira linha nossa agora, acabou de ser reconhecida a GET. Há um ano atrás ela não tinha nenhum supervisor. Após executar essa ação, em um ano ela fez 19 supervisores e qualificou a equipe GET. Então É possível. É possível. De hoje a um ano você ser o próximo líder da sua região. E aí, pessoal, digamos, o que eu tenho de supervisores, né? Porque os royalties vêm a partir dos supervisores. Então, até extravaganza, qual nível eu posso ainda conquistar? Porque nós temos fevereiro, março, abril e maio. Temos 4 meses até a extravaganza. Eu tenho quantos supervisores? Tá. Lembrando que quem pensa na extravagância para ganhar as promoções já está trabalhando para pegar viagem incentiva o nível máximo. Porque toda vez que você faz 5.000 pontos por conta da extravagância, você já está melhorando a sua performance na viagem de incentivo. Isso tudo é um conjunto, né, que a empresa faz para nos ajudar. Então, os 4 pontos, né, para a gente finalizar, falta, né? A meta clara dos 5 novos, a decisão de ir para o próximo nível. O próximo nível que eu quero ir, eu preciso saber o que eu tenho de supervisor, porque para ir para equipe mundial 1%, para ir para GET, milionário e presidente, é com supervisores. Então, eu tenho quantos supervisores? Para eu ser GET, eu preciso no mínimo de 20 supervisores. Para eu ser equipe de milionários, eu preciso de no mínimo 64 supervisores. Né, contando aí com o fator. O ideal é 80, mas e para ser presidente, 200. Eu preciso 200. Então, pessoal, o que temos e, para finalizar, o que está faltando para você ir para o próximo nível. Por quê? O que eu tenho, talvez não dê para ir. Eu vou fazer as contas. Tá, é para ser GET, eu preciso com o fator de 16.000 pontos. Eu quero ir para o próximo nível. Outra coisa importante. Eu quero ir para o meu próximo nível. Mas o meu próximo nível, eu sei o que eu tenho que fazer? Porque eu e Ângelo, a gente quer ir para presidente. Então, para ir para presidente, a gente precisa de 200 distribuidores. A gente tem 156 supervisores. Então, a gente precisa ir para 200. Então, eu já sei o que eu tenho e o que está faltando. Então, falta quanto? Falta 44 supervisores. Digamos assim. Então, eu preciso aumentar essa base, porque o que temos só levou a gente até aqui. Só para vocês terem uma noção, a gente qualificou 7.500 royalties, saímos de 1.000 royalties para 7.500 royalties, e a gente não fez uma promoção. Todo mundo pergunta, qual promoção vocês fizeram alguma promoção? Não, porque a gente trabalha do primeiro dia do mês até o último dia do mês, sabendo o que fazer. Mas a gente sabe que tem que ter a matéria-prima, para a gente não ficar, tem que fazer assim, tem que comprar. Não, aqui está faltando o produto, só para vocês terem uma noção. Às vezes demora a chegar, final de mês.
às vezes demora mais um pouquinho por conta da demanda, falta produto para nós aqui. Então, pessoal, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente quer agradecer a confiança, né, dos presidentes, né, de nos convidarmos para vir aqui contribuir para vocês o que eles mesmos têm nos ensinado. Obrigada, presidentes, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. O que vocês fazem por a gente, realmente, assim, é muito lindo isso, esse gesto de vocês, presidente. E fica até difícil a gente dizer um não para vocês quando vocês convidam a gente, né? O online, todo mundo, a gente tem, o Brasil todo tem convidado a gente, tudo, pessoal, mas a gente fala, pessoal, online, pode contar com a gente, mas a gente ainda não pode estar saindo aqui do nosso estado, deixa a gente ainda chegar, presidente, que a gente vai contribuir mais e mais com todo o Brasil. Então, obrigada, presidente, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Primeira coisa, muito obrigado a vocês, Gina e Ângelo, pela clareza, pela garra. Sem dúvida que dá para notar que se trata de outro nível de foco e execução, né? E de fazer o que tem que ser feito muito claro. Eu quero só pedir a vocês mais uns minutos para ver se alguém tem perguntas sobre o que vocês passaram, que eu acho importante, já que a gente está num time comprometido, ter a opção de fazer perguntas a vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá. Quem tiver perguntas sobre tudo que eles falaram, e não importa se como você prospecta, como não sei, o que vocês querem perguntar, fica à vontade, eles estão aí para, como a gente, para alguns mais minutos. Quem quer fazer a primeira pergunta? Vamos Eu lá. gostaria de fazer. Tem como? Pode falar, Gabriel. Gina, Ângelo, primeiramente parabéns aí pelo treinamento. Eu queria perguntar para vocês como que vocês, como vocês estão fazendo um trabalho muito forte de recrutamento no volume pessoal de vocês, de novos consultores, né? Eu gostaria de perguntar como que vocês abordam os clientes para o negócio. Você encaminha para o evento, você faz uma apresentação individual, né? Como vocês estão num momento pessoal muito legal de recrutamento, né? Eu queria só entender se a maioria está vindo dos clientes mesmo e a forma que vocês estão abordando. Que eu sei que vocês explicaram, mas não esse detalhezinho da conversão. Boa pergunta, Gabriel, boa pergunta. Pessoal, 100% está vindo de fora do espaço. A gente tem adotado a pergunta para os clientes da gente do espaço. Quem você conhece que gostaria de ganhar uma segunda renda? E aí muitos deles vão indicando, Gina, digamos assim, eu até tenho vontade de ter um espaço, mas não é para mim nesse momento, tal. E a gente pergunta quem você conhece. E aí essa pergunta a gente tinha parado, Gabriel, de fazer. E aí muitos deles vão indicando, né? Vem pessoas pelo Instagram, porque a gente está sempre falando que a gente está expandindo a nossa rede de distribuição, quem você conhece. E a gente tem perguntado para os nossos clientes, para os nossos amigos, falando que, por exemplo, todos os eventos que a gente participa, como esse aqui, por exemplo, não quer dizer que porque online não é um evento, um exemplo. Então, ao sair de qualquer reunião da Herbalife, ou, digamos, saímos de casa, ou em casa mesmo no status do WhatsApp, estou falando com alguém sobre um evento, eu já pergunto. Quem você conhece que gostaria de ganhar uma segunda renda? Com relação... Aí a gente marca, Gabriel, uma apresentação individual. Digamos, se aquela pessoa... Deixa eu ver se teve alguém do espaço, só para contar uma história para vocês. Teve alguém... Jô e o filho, né? Pronto, teve um caso mais recente agora, a mais nova supervisora nossa agora desse mês, ela veio de uma indicação do espaço, que foi do filho dela. Então, o filho é cliente da gente e o filho dela, Márcio, chegou e falou bem assim, a gente estava conversando como cliente ali e eu fiz essa pergunta e ele falou, minha mãe. Eu não fui conversar com a Jo ali dentro do espaço. Por quê? Porque pode chegar cliente, ou às vezes o espaço já tinha cliente. Então, a gente marca, Gabriel,
fora do espaço. Gina, mas se tiver próximo de um evento, de um STS, vocês convidam direto para o evento? Sim, às vezes não dá tempo a gente apresentar um individual, ou às vezes não está no meio da semana, não tem como levar para capacitação na segunda-feira. Então a gente marca individual. Eu falo bem assim, como eu falei para a Jo, né? Eu falo bem assim, Jo, qual o melhor dia essa semana para a gente conversar? Eu sei que você já trabalha como secretária de médico, como é que eu sei os horários, então eu escuto a pessoa e marco com ela um dia e um horário que possa ser eu e ela fora do espaço. Mas, às vezes, a gente leva, sim, para o STS, para um evento. Às vezes não dá tempo a gente apresentar um a um, porque, às vezes, a rotina dela não bate com a nossa, mas a gente faz isso, entendeu? E gera muito relacionamento, né? Assim, não para saber muito da vida pessoal, para ficar íntimo da pessoa, mas assim, para ter como você sempre perguntar como é que tá seu filho que trabalha na loja do iPhone, tá tudo bem com ele lá, tudo ok, tá acontecendo certinho, porque se precisar de uma renda extra, lembre da gente, tá bom? A gente tá aqui para poder ajudar vocês. Então, assim, vai gerando sempre uma semana. E assim a gente vai tendo depois, não naquele exato momento, mas lá com um mês ou dois ou três, pode acontecer que aconteceu agora com o Márcio. Lembrou da mãe. Alguém perguntou aí no chat, tá respondido, Gabriel, alguma dúvida? Sim, sim, obrigado. Parabéns. Obrigada. Alguém perguntou aí no chat quanto tempo nós ficamos em tempo parcial para depois migrar para o integral. Eu fiquei para 100%. Eu fiquei 10 meses fazendo as duas coisas, sem espaço naquela época, Eu né? fiquei 5 anos. E Ângelo 5 anos. Então, assim, Ângelo foi fazendo uma transição de carreira aos poucos e eu também. Então, assim, mas cada pessoa aqui tem uma realidade, né? Digamos, o tempo, talvez, nosso, não seja referência para você tomar uma decisão como essa. Nesses casos, a gente sempre conversa, né? Por isso que é importante ter um mentor. Digamos, porque o mentor está te acompanhando. Ah, Gina, eu ainda não tenho um mentor. Mas você tem alguém que é mais experiente. Talvez o teu patrocinador, ele tem mais experiência, ele está acompanhando você, ele vê a tua rotina, ele tem um plano contigo, ou se você não tem um plano ainda, você senta com ele, traça um plano de ação, você coloca uma meta, digamos, em quanto tempo, eu tenho que estar ganhando quanto, eu tenho que ter uma rede de quantos supervisores. Tudo isso, pessoal, eu acredito que é importante, né, a gente entender, né? Então, assim, às vezes a gente pergunta, quanto tempo? Talvez só para assim, para ter uma noção, mas o tempo de um, você vê que é diferente do outro. Eu foi 10 meses, o Ângelo já foi 5 anos. Então, cada um aqui tem um tempo, né? Se tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Qual que é o plano que vocês oferecem para parcial? A gente oferece o plano das bebidas funcionais, Noah. Porque, assim, digamos, a pessoa ela entrou, vamos supor, eu estou aqui conversando com você. Você fazia o que antes da Herbalife? Que eu não lembro agora. Você foi dito da gente. Oficial da Marinha. Pronto, então, oficial da Marinha. Então, eu já sei que você é oficial da Marinha. Então, o que que acontece? Eu sei que você decidiu ganhar uma segunda renda. Um exemplo. Eu estou conversando contigo ali, pergunto, e aí, Noah, quem você conhece? Gostaria de ganhar uma segunda renda? Participei de um evento. Meu Deus, como ficou claro. Agora eu estou responsável. A gente coloca mais ênfase e mais energia sempre que a gente, né, quer algo, né? Participei de um evento online, tal, com um casal lá de Sergipe, menor estado da federação, Noan, um estado pequeno e que estão fazendo um trabalho, né? E aí, Noan, quem você conhece e gostaria de uma segunda renda? Aí Noan vai me dizer, eu. Aí eu falo, mas Noan, você lá da Marinha e tal, você tem certeza? Tenho, Gina. Aí assim, aí eu vou ouvindo Noan, e ele vai dizer bem assim, eu tenho interesse, eu só não tenho como ter um espaço igual esse seu. A pessoa já fala logo. Porque, assim, durante bastante tempo, a gente até conversou, não foi, não, antes, sobre a questão, digamos, disso. Durante muito tempo, eu e Ângelo fez como tempo parcial. Então, assim, digamos, eu fiz 10 meses, Ângelo 5 anos. Então, às vezes, a pessoa ela não vai querer um espaço de cara, pessoal. Isso a gente tem que ter maturidade também para entender. O Noan é lá, da Marinha, tal. O Noan vai largar tudo que ele está fazendo para abrir um espaço? Não, né?
É óbvio que não. Mas o Noan, de repente, ele pode tirar ali 2, 3, 4, 5 mil reais em tempo parcial. E como? Né? Que a pergunta de Noan foi essa. Como eu faço? Você vai, Noan, digamos, usando os produtos na frente da pessoa. Né? Você vai ali na tua rotina, na tua agenda diária, na tua rotina, no teu trabalho. Aí eu falo o caso do Ângelo. O Ângelo ficou 5 anos no tribunal, ele consumia os produtos na frente das pessoas. Aí, nesse caso, Noan, eu vou ter que apresentar para Noan uma bebida que Noan consiga, ali na frente dos amigos dele, consumir e ele ganhar dinheiro baseado naquela bebida. Um exemplo. Por quê? Possa que as pessoas não queiram usar o shake. Por mais que entenda que é uma comida saudável. Aqui em casa é o nosso café da manhã, como a gente estava ouvindo aqui, né, no início, o presidente falando. Então, assim, mais energia no one quer. Eu faço sempre isso. Eu, às vezes, estou conversando assim. O Daniel, nosso presidente, eu posso até mandar no one para você depois. O Daniel, nosso presidente, não importa o produto. Mas eu acabei de pegar aqui na minha bolsa agora o Lifitol. Eu sempre ando com produto na minha bolsa. E aí eu pego, estou conversando com o Noan e eu peço uma água. Eu faço bem assim, ó, Noan, você pode estar ganhando dinheiro somente com esse produto. Esse produto. Aí eu faço isso, eu já peço uma água para Noan. Noan, já mostro ali para ele os benefícios do Liftoff. E aí, pessoal, o que é que acontece? O Liftoff ele é saboroso, ele ajuda muito no foco, na concentração, tem um suplemento, tem vitamina, tem um complexo de B12. Eu já vou explicando para o Noan. E tem a B12, Noan, que é muito boa, ele tem um Vocês complexo de... lembram das 5 habilidades que a gente falou? Que é cadastrar, fazer pedido, falar sobre o produto. Então, se eu sei falar do Liftoff como um produto que vai dar para a pessoa um segmento de ideia de saúde, bem-estar, melhora a unha, cabelo, tal. E ele sabe que um produto desse hoje nós vendemos aqui a R$ 15, que Um ele é sachê. um sachê nosso é R$ 15 na loja. Então, assim, no espaço, Vida Saudável. Então, ele vai dizer, poxa, então eu estou comprando ele, está saindo a 10. Se eu vender a 15, estou lucrando 5. É 100%, é lucro líquido. Você não tem despesa para andar com ele na sua bolsa ou dentro do seu carro. Então, o nosso foco é nas bebidas funcionais. Eu traço um plano para você. Aí eu já falo o quê? Digamos, imagine, pessoal, as bebidas funcionais, elas têm revolucionado, por exemplo, um hype drink, aumentou o ticket médio do espaço, se tornou uma fonte de renda, porque Daniel, ele fez até um plano baseado nessa fala nossa aqui do Liftoff. Mas eu estou usando o Liftoff como exemplo, pode ser qualquer outro produto. Por exemplo, a partir daqui agora, eu já estou plantando na cabeça de Noan uma ideia que ele pode ganhar produto, ele pode ganhar dinheiro com esse produto, mas aí daqui a pouco eu posso estar incluindo para Noan os outros 3 produtos do hype. Então ele sai de um produto de 20 pontos para um produto de cento e tantos pontos. Isso quando ele entende que em 60 dias, se ele acumular 500 pontos, ele vai para 35%, ele vai dar velocidade para chegar logo, para ele ganhar 10% a mais. Isso a gente está mostrando para ele na apresentaçãozinha rápida ali. E ele está vendo na prática que amanhã a gente já quer que ele comece a vender. Então ele já vai começar a fazer o primeiro pedido. Aí, se eu tenho um estoque saudável, eu posso fazer uma antecipação, porque ele botou para minha loja, eu entrego uma caixa para ele já vender, porque a pessoa botou dinheiro no 24 horas no bolso, pode ter certeza, o que você falar, ele já entende que é muito bom, dá muito dinheiro, porque na nossa região aqui, para chegar a uma média de 10 dias. Então, se eu faço um pedido hoje, espero 10 dias, pode esfriar a pessoa. Então, eu vou dando velocidade. Isso quem tem um estoque saudável. Mas quem não, espera. Bota na Azul, que E aqui também assim, tem. Noan, a gente traça para você um plano baseado em quê? Em bebidas funcionais. Entendeu? No bebida funcional. Eu já falo bem assim, Luan, você concorda que todo mundo hoje está precisando de energia, Luan? Você imagine, Luan, hoje lá no seu trabalho, a quantidade de pessoas que você pode estar ajudando, Luan. E ela vai começar, Luan, com esse produto. Mas daqui a pouco você está incluindo outros produtos. Inclusive, pessoal, eu sempre ando com produto na minha bolsa. Um dos produtos que eu também ando muito na minha bolsa é o NRG. Aí eu falo bem assim, imagina, Luan, a quantidade de pessoas que hoje andam estressados. Então, Luan, esse produto aqui, ele ajuda bastante no sistema nervoso central da gente por conta da guaranina. Então, Noah, você imagine
você pode estar tirando aí de 2 a 3 mil reais, Noan, com as bebidas funcionais. Pessoal, isso vai trazendo para Noan um entendimento, porque ele fala, é verdade, Gina, com certeza, hoje as pessoas estão precisando mesmo consumir essas bebidas. E muitas das vezes as pessoas, elas não estão sabendo comunicar. Nós ficamos 13 anos no ano sem saber comunicar com o mercado. Então, hoje, as pessoas elas estão em busca de energia. Pessoal, tem gente que toma remédio para dormir, remédio para acordar. E se a gente tiver pessoas preparadas para estar incluindo as bebidas na rotina que já está fazendo, logo elas vão estar migrando pouco a pouquinho para um espaço, porque eles vão abrir um espaço já com dinheiro das bebidas dos clientes. Uma carteira de cliente saudável, né? Isso vai trazendo segurança para o Noan. O que é que eu já faço logo com o Noan? Noan, você vai fazer o seguinte: você vai logo agora postar aí nas suas redes sociais que você agora é uma pessoa que também é responsável pela expansão e implantação das bebidas funcionais. E que se você. Então, assim, pessoal, a gente usa muitas redes sociais, porque eu já quero que o ciclo de amizade de Noan já saiba que Noan também é uma pessoa que pode ajudar ela. Poxa, eu estou precisando de realmente reposição de vitamina. E que produto é esse? Que tá... Então, basicamente, Noan é isso. A gente senta, escuta, por exemplo, você é da Marinha. Aí tem o outro que às vezes trabalha uma cabeleireira, que pode incluir também uma dona de. Ó, a última. Motorista de aplicativo. Tem Nós, muita gente hoje trabalhando em várias áreas. Então, cada pessoa é uma história, é um momento, é uma conversa, é um alinhamento, é um entendimento. Tem gente que tem um grau de entendimento muito avançado, mas tem uns que têm muita dificuldade de entender qualquer coisa. Então, você tem que ter mais calma, mais lento naquele primeiro momento. Então, tudo você tem que fazer um alinhamento individualizado. Só para vocês terem uma noção, a última pessoa que a gente cadastrou agora, ela é dona da clínica de Pilates, que eu faço Pilates, e começou assim, Noah. Eu saí do final de semana, não, eu saí de um evento agora, não sei qual foi, e eu animada, cheguei no Pilates, peguei meu Lift Off, coloquei lá e tal, falei para ela nessa animação toda, e ela falou assim, Gina, você acha que eu levo jeito para vendas? Aí eu falei, você gosta de gente, Lu? Você gosta de gente. Todas as pessoas que gostam de pessoas, elas se dão bem com vendas. E só para vocês terem uma noção, ela já está chegando a 1.000 pontos. Um mês. Falta 300 pontos, a gente Isso, viu ela vai agora. comprando de 80, de 120 pontos, entendeu? Ela vai fazendo os pedidos, vai vendendo, vai fazendo, vai repondo, vai repondo. Quais produtos ela vende lá? Ela vende o High. Ela começou com o Lift Off. Então, ela foi o quê? Foi incluindo outros produtos no ano. Então, ela foi incluindo, já tem os produtos do Hype, né? Já tem outras bebidas que ela vai incluindo ali e é um plano. Ali foi um plano para ela diferente de outra pessoa, entendeu? Que a gente vai passando. Aí, se você tem 5 distribuidores, que pelo menos uns 3 faz 700 mil pontos, você já tem 3.000 pontos. Fora o que você vai vender seu, você tem que vender, independente de você ter show, você tem que fazer sua venda. É uma coisa que a gente fala muito pro nosso time. Tem que vender, porque você tem que ganhar dinheiro também. Então você está pegando o remo da venda e o remo do recrutamento e trabalhando junto. E aí você vai avançando. Acho que alguém fez uma pergunta no chat. Veja para mim, por favor, porque toda vez que eu vou olhar, eu tenho que sair. O que sugiro no caso que não tenho mais espaço e fiquei mais consumindo e vendendo alguns produtos fechados, mas não tenho resultados expressivos. Sou o team que eu construí o meu Git. Pronto, então, você trabalha com o quê? Só coloque aí, só para eu ter uma noção, digamos assim, porque aí eu vou construir aqui agora com você o que você vai fazer, porque eu não tenho como dizer para você que você tinha espaço, agora é o Hortim. Eu não sei como te dar essa resposta assim. Agora, se você me diz bem assim, ó, eu escuto, entendeu, Noan? A pessoa. Então, eu vou dentro da rotina dela, eu vou traçar um plano. Vamos supor, essa pessoa é o Hortim, já teve espaço, quer construir equipe. Pode falar, Kelly. Você está aí, Kelly. Pode abrir o microfone e falar. Oi, boa tarde. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Eu tinha espaço, fechei da pandemia. Hoje eu trabalho em casa e vendo somente para algumas pessoas que eu mantenho ainda de cliente fechado, né? Certo.
Então, hoje você só faz isso. Cortou, não te ouvi. Hoje você só trabalha em casa desse jeito, é isso? Só, Só. Tá, então, exatamente. teu esposo trabalha com o quê? Mas eu sou solteira. Solteira. E trabalha em casa. Tem filho? Não, É sozinha em casa, solteira, né? isso. Pronto, então, como que eu, Noan, trabalho com uma pessoa como a Kelly? Veja, pessoal, que primeiro eu preciso ouvir. Muitas das vezes a gente quer, o que nós queremos é que aquela pessoa faça o que nós queremos. Então, eu preciso conhecer a Kelly, eu preciso saber o que é que a Kelly quer. Né? Kelly, ela quer ir para o próximo nível, ela tinha um espaço, ela fechou, ela acredita na Herbalife, porque se ela não acreditasse, ela não estaria aqui. Ela quer avançar. Então, eu vou escutar a Kelly. Num caso como esse, eu faria o seguinte: eu via com Kelly uma bebida que ela pudesse focar nela nesse momento. Qual seria a bebida? Digamos, pode ser qualquer uma, pode ser como é o Leaf Toffee, pode ser o Hype Drink, não importa. Eu estou falando do hype porque a gente usa muito hype aqui, entendeu? Então a gente está usando ali na frente das pessoas. Então, primeira coisa, eu preciso construir com ela uma renda. Eu vou chegar para Kelly e vou dizer, Kelly, quanto hoje você precisa para você viver? Então, eu não tenho como dar uma resposta pronta, pessoal. Eu preciso ouvir. Então, Kelly vai me dizer, Gina, meu custo de vida para eu viver, eu preciso de R$ 3.000, um exemplo. E outra coisa, tem gente que não sabe nem o custo para viver. Aí primeiro você tem que sentar para botar a pessoa para pensar, porque ela não sabe nem quanto que ela precisa para sobreviver. É um ponto para a gente poder avançar depois. Aí eu já conheço, eu já sei que a Kelly, ela quer, já foi da Herbalife, então, ou patrocinador, ou mentor, presidente, se eu fosse nesse caso teu, eu ia te procurar agora, terminou essa reunião agora, eu ia sentar com você, Kelly, e ia ver o quê? Vamos lá, Kelly, vamos construir aqui agora, quanto que você está precisando para você viver? Pronto, eu preciso de X valor. Em cima do que você precisa, nós vamos construir junto agora um plano. Então, qual plano? Qual bebida você mais gosta, Kelly? Qual bebida você consegue falar? Qual produto da Herbalife tu consegue falar com mais segurança? Porque tem sempre um produto, pessoal. Por que eu gosto muito do NRG? Por que eu gosto muito do Leaf Top? São os produtos que eu mais uso. Então, eu vou trabalhando com Kelly dentro da realidade de Kelly. Aí eu vou sentar com ela, vou ver, Kelly, imagine, a gente vai traçar um plano aqui agora, voltado para, digamos, não importa, seja o Liftoff, que a Kelly só vai poder, às vezes, começar com o Liftoff, ou não importa qual, mas nós vamos ver, Kelly já tem 50%, ela está com 42%, não importa, um exemplo. Então, vou sentar com ela, vou ver, Noah, o valor que sai, seja o Liftoff, um exemplo, vou ver o valor que sai uma caixa, ela vendendo um sachê por quanto é que ela ganha, ou uma caixa, o que é que ela vai falar? Ela vai postar nas redes sociais alguma coisa assim, um plano bom, viu, Kelly? Digamos, estou selecionando 5 pessoas para ganhar uma segunda renda de R$ 500 por semana. Como? Aí você vai ver baseado, digamos, nisso aqui, numa bebida, num produto. Eu vou mandar para Noan uma lâmina que Daniel fez, Noan, sobre o Leaf Toffee. Eu conversando com o Daniel, acho que foi no treinamento, ele pegou, montou um roteirinho que a pessoa dá para ganhar bastante dinheiro só com um produto. Agora, lógico, se puder acrescentar outros, pessoal, é melhor, entendeu, Kelly? Porque aí você vai ganhando mais. Mas quando você traz a pessoa, você já tem que saber explicar para ela o valor do kit, com esse produto, quanto que ela investe, quanto que ela vende, quanto que ela lucra. Entendeu? Mas eu acredito, Kelly, que eu ainda vou te ver, no mínimo, uma milionária ainda. Você vai dizer, Gina, como clareou minha mente naquele dia. Mas basicamente é isso. Eu traçaria para você o plano com as Fantástico. bebidas funcionais. Fantástico. Gente, Kelly, vamos lá. Petrolina, pega fogo aí, Kelly. Tá tudo em mãos, você viu? E olha que Gina e Ângelo são peritos em trabalhar com pessoas parciais. Então, não tem aqui desculpa, tá?
Quem quiser, faz. E como a bebida funcional, pelo amor de Deus, nunca foi tão simples. Não gosto da Nunca. palavra fácil, mas eu gosto da palavra simples. Verdade. Eu quero resumir. Primeiro, quanto ganhava mês passado, que a gente quer inspiração aí? Foram mais de 50 mil reais. Entre royalties e bônus deu 51.600. Nossa, se isso só bônus e royalties, fora da venda. Fora o espaço e as vendas. É uns 60 mil por aí, gente. Mais ou menos. Incrível, incrível, incrível. Parabéns, Gina, Angelo. Eu quero falar para vocês, galera, que Gina e Angelo, eles têm metas claras. Eles querem chegar à equipe presidente, mas não foi sempre a equipe de presidente. Foi primeiro de 1.000 royalties para 2.500, 2.500 para equipe milionários. E eles sabem exatamente, gente, eles não têm mais ou menos, eles sabem exatamente cada nível quantos supervisores precisa, ok? Eles não estão fazendo eu acho, eu sabem, eles números pelo fator, não números, ok? Claros, então todo mundo pode saber o número. Número dois, eles colocaram uma coisa simples, 5 novos consultores por mês, ok? Isso exige deles movimentar. E eles também saíram da caixa de pensar que só são indicações de clientes, que eu já falei 1.000 vezes, ok, dos seus clientes, das contas, focar no como líder, duplica isso, a explosão está aí sei lá, de 500 pessoas da organização em 15 anos para 1.200 no outro ano. Quer dizer, um ano fizemos 700 novos consultores, pouco nesse coisa tão simples. Eles também criam consultores independentes, ou seja, consultores que sabem como fazer o pedido, sabem como apresentar negócio, sabem como fazer a compra, sabem como o plano de marketing. Eles sabem, se eles sabem, então a coisa vai acontecer. Outra coisa, quando ela falou com Kelly sobre a renda extra, mas ela falou com aquele da mesma ação, já colocou a postagem de renda extra, ou seja, ela já desde o dia zero trabalha pessoas abaixo dos seus consultores. Ela não espera eles ganhar dinheiro, ter resultados para começar a recrutar. Não, ela entende que o petróleo está na profundidade, que a melhor retenção para ela e para o seu consultor é colocar a gente abaixo desde imediatamente. E o foco total do Gina e do Ângelo é formar equipe, é colocar mais trigo para fazer mais bolo. E isso que talvez a mensagem principal que eu estou pegando, pensar grande, estar claro com números, ter metas claras, escutar o consultor e fazer plano individual, compromisso com eventos total e bora fazer a nossa vez, tá? Bora fazer a nossa vez. Gina e Angelo, muito obrigado pelo seu tempo, esforço, dedicação nesse carnaval aí para estar com a gente e fazer carnaval para nossos cheques, né? Então, eu queria pedir vocês abrir o microfone, agradecer a Gina, agradecer a Angelo pelo seu Acho que cortou tempo aqui. e dedicação de excelente treinamento. Bora lá. Oh, Obrigado, Noam, valeu. Gente, obrigada a pode abrir vocês, o pessoal. microfone. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, 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 Gina. Gina. Obrigada a Ah, vocês. obrigada por casar, obrigada a todos. Oh, obrigada, obrigada. Deus Obrigado, abençoe. obrigado. Obrigada. O Ângelo foi pegar nosso filho ali no shopping, mas Obrigada. passarei para ele. Tchau, tchau. Deus Manda abençoe abraço para vocês, ele. viu?
Nos vemos na Amém. extravaganza, né, Luan? Com certeza. Até lá. Tchau, Tchau, tchau.